Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Dica Jurídica da Sexta, eu sou Carolina Vidal e hoje a gente vai falar sobre aqueles procedimentos extrajudiciais das escrituras públicas de inventário, divórcio, união estável, quando o cliente é idoso. Então, essa dica vale a pena porque você que está aí na advocacia iniciante ou que está pretendendo advogar nessa área de família e sucessões, deve ficar bem atento a esse detalhe. Então, a gente vai dar 3 dicas. A primeira delas sobre o atendimento desse público, né, as pessoas idosas, para você atuar extrajudicialmente nessas escrituras públicas. A segunda dica vai ser em relação a como você abordar a questão da documentação relativa ao procedimento que vai ser solicitado, requerido na via extrajudicial para a escritura pública, né, respectiva aí. E a terceira dica é em relação ao ponto-chave quando você está atendendo pessoas idosas, tá? Então vamos começar pelo atendimento. No atendimento é muito comum as pessoas trazerem fatos que não são tão importantes do ponto de vista objetivo, prático, mas para elas é muito importante se sentir acolhida. Então, nesse momento, o profissional que atua com direito de sucessões, direito de família, ele precisa ter uma escuta, ele precisa ser um profissional escutativo, né? Se é que existe essa palavra. Precisa ser aquele profissional que acolhe, que ouve. Então é importante isso. Eu digo isso porque a gente já trabalhou aqui com escritura pública de divórcio. O nosso cliente ele tinha mais de 70 anos e começou a falar de 8h30 e saiu de meio-dia, né? Então precisava de todo esse tempo para que ele se sentisse acolhido, à vontade, para poder ajudar naquilo que eu iria ajudá-lo. Então, se não houver esse atendimento humano, acolhedor e que a sua escuta ela seja paciente e não vá direto ao ponto, com certeza esse cliente vai te ajudar muito, porque tudo que você precisar, ele vai de bom grado lhe atender, porque ele está se sentindo acolhido ou ela está se sentindo acolhida. Então é muito importante que no atendimento a gente não interrompa esse cliente e mesmo que ele fale de algumas situações que às vezes não tem interesse direto ali para a medida jurídica que você vai adotar, que você não o interrompa. Então a primeira coisa que a advocacia iniciante que vai atuar nessa área e para aqueles que estão ainda na faculdade pretendem atuar nessa área é ter esse tipo de compreensão em relação ao público de uma idade mais avançada, né? A compreensão na hora do atendimento e não interrupção. A gente realmente se colocar ali disponível para escutar. Isso é muito importante. Bom, o segundo detalhe importante para compartilhar com vocês é em relação à documentação. Então, o pessoal que trabalha com direito das sucessões, direito de família, extrajudicialmente, sabe que o rol de documentos é imenso, né? É bastante volumoso. Então, o que é necessário? É necessário você trazer para o momento que você vai compartilhar essa informação de documentação com o seu cliente o máximo de detalhamento, para que ele saiba exatamente o que ele tem que providenciar, o que ela tem que providenciar e não fique solicitando, ressolicitando, agora é esse documento. Então, é importante que caso você não tenha segurança, você vai ao cartório que você escolheu para fazer aquela escritura pública, vai lá, tira as dúvidas, explica seu caso, tenta falar com o escrevente ou com o tabelião e se atenha ao que eles estão pedindo, mas coloque a sua situação, os fatos em si, para que você não fique com nenhuma dúvida. E quando você vá se reunir com o seu cliente, você não caia naquela armadilha de depois ter que comunicar a ele de nova documentação. E dentre toda essa documentação, lógico, você vai olhar no site, né? E você também colocar para o seu cliente da terceira idade que existe a opção, porque na verdade o que acontece? A documentação é responsabilidade do cliente, responsabilidade da cliente. Então, o cliente providencia e traz ao seu escritório. Mas quando a gente está falando da terceira idade, muitas vezes é um público que tem uma certa dificuldade de colher documentação na internet. Então você pode oferecer a opção
e ele decidir, ela decidir se vale a pena ou não contratar os serviços do seu escritório para a colheita dessa documentação na medida do que for possível. E o seu cliente, a sua cliente, escolher o que é que ele quer, se ele quer providenciar, se ele tem uma pessoa da família que pode ajudar nisso, ou se ele prefere concentrar tudo no escritório. E aí você deixar bem claro para ele que existem as duas opções, de forma que ele se sinta novamente acolhido e ele tenha segurança de que você está ali para apoiá-lo ou apoiá-la em tudo. Né? Isso é fundamental. E a terceira dica é, se você vai atuar com pessoas da terceira idade, né, na faixa dos seus 70 anos em diante, e você olha lá a documentação do cartório, vai no cartório, conversa com a pessoa, diz que é uma escritura pública de inventário, uma escritura pública de divórcio, escritura pública de união estável, mas lá não tem nada falando sobre atestado de sanidade mental, tenha cuidado. Alguns cartórios solicitam o atestado de sanidade mental e esse atestado ele pode ser feito tanto por um psiquiatra, por um neurologista ou por um clínico médico. Mas se você não juntar esse atestado, vai devolver e você tem que providenciar. E aí você vai ter que comunicar ao seu cliente para ele ir ao médico, marcar uma consulta e dar esse atestado de sanidade mental. Como evitar isso? Já na hora que você conversar sobre a documentação, você ter toda a delicadeza e cuidado e explicar para o seu cliente, olha, isso aqui é para resguardar os seus direitos, não está se presumindo absolutamente nenhuma má-fé, não está se presumindo absolutamente nenhuma insanidade, mas infelizmente é um protocolo, é burocrático, mas alguns cartórios funcionam dessa forma, então para a gente evitar, a gente já vai junto com a documentação apresentar esse atestado, deixando bem claro para o seu cliente que aquilo é um protocolo e não uma presunção de qualquer situação ali, para que ele entenda que você está tentando ajudá-lo e não desconfiando ali da sanidade mental dele. Então até isso tem que ser tratado com muito jeito, tem que ser tratado com muito carinho com o seu cliente. Então essa dica é extremamente importante e principalmente porque quando você vai ver a documentação para essas escrituras, não tem lá no cartório a informação de que precisa desse atestado e isso gera um retrabalho no meio do processo. Para você evitar isso, você já sabe agora com esse vídeo que você pode já se antever, já trabalhar o emocional do seu cliente para receber essa informação, trazer essa informação com a maior delicadeza e sempre com a postura de colaboração para que você consiga efetivar aí o registro dessa escritura pública a qual você foi contratado para, de uma maneira tranquila, que transcorra bem e que o seu cliente sinta segurança no seu proceder. Ok, gente? Então, essa era a dica de hoje, né? A gente trouxe aqui 3 pontos importantes de detalhamento no atendimento ao público da terceira idade, quando você está trabalhando aí escrituras públicas de inventário, divórcio, união estável, para que você, advocacia iniciante ou estudante que quer atuar nessa área, tenha todo esse carinho com o seu cliente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, bom final de semana e até a próxima Dica Jurídica da Sexta. Tchau!